TV comunitária, canal 6 da NET, também transmitindo online, tvcrio.org.br. O nosso núcleo de educação e cultura hoje, eu não vou dizer que tem a honra, não vou prazer, mas nós temos hoje a graça de termos aqui um homem extremamente culto, experiente e eu diria, com a permissão dele, santificado da ordem dos franciscanos, que é o Frei Alamiro. Alamiro, é uma satisfação muito grande, é uma graça estar aqui, porque nós temos, eu pessoalmente, ainda algumas dúvidas que eu gostaria, na minha cultura religiosa, de tirar também com você. E as câmaras para a sua saudação inicial, para nos abençoar, para Deus nos iluminar, para fazermos uma boa entrevista, um bom bate-papo. Uma boa tarde para todos os telespectadores. Como Soriano já adiantou, meu nome é Frei Alamiro, franciscano, padre franciscano, as duas coisas. E quero começar desejando a você, Soriano, nosso câmera, a minha saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem. Que beleza, né? É a nossa saudação. Tem uma frase latina que diz assim, melius est amare quantimere. É melhor ser amado do que ser temido. Ah, lógico. Eu acho que essa palavra de ordem poderia, caberia em todos os tempos, né? Começar com a definição de Deus, né? Que Deus é amor. O amor não amedronta ninguém. O ódio sim, o ódio amedronta. Então o medo já é um primeiro sintoma de ódio. Pode ser mais remoto, mas pode ir aumentando a intensidade, mas o medo não é bom. A propósito, o amor é chamado o maior dos sentimentos cristãos, né? Mais do que a fé, mais do que a convicção, mais do que a caridade, interessante, né? Isso é muito bonito. Agora há pouco venho lá da Câmara dos Vereadores, fui lá no velório do Teotônio dos Santos, 81 anos, faleceu ontem. Professor. Está sendo velado lá na Câmara dos Vereadores, ali na Cinelândia. Então fui lá, todo o ambiente e toda a visão, que a meu ver, eu não conheço bem o grupo, né, mas pelo que dizem, diante de Deus ou do transcendente, eles têm a sua opinião própria. Mas se a gente pegar o evangelista São João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 14, ele responde a essa pergunta, quem é Deus? E ele dá a resposta, Deus é o amor. Deus é o amor. Então, quando alguém diz que não aceita Deus, eu falo, mas será que você consegue viver sem amor? Impossível. O amor é fundamental na existência, na vida. E se Deus é o amor, então, se eu quero viver e viver bem, eu tenho que viver com amor, né? O amor é fundamental. Fantástico. Sobre a ordem franciscana. Eu me chamo Francisco, então me perdoa a sede de conhecimento que eu sempre caminho. Eu sei que São Francisco de Assis esteve sempre preocupado com a paz. E tem um momento da vida dele em que ele se opõe a um movimento das cruzadas e ele chega a ficar entre o fogo cruzado de muçulmanos e cristãos. É preso e o sultão depois o entende e já se percebendo que ele não conseguiria resistir 5 mil contra 500 mil, né? E pede ao São Francisco que ore por ele. Isso é muito bonito. Eu estou me sentindo assim, bem envolvido de Franciscos. Francisco Soriano, Francisco de Assis e
não consigo me desligar também do Francisco de Roma, o Papa Francisco, que escreveu a Laudato Si. E em latim, se decodifica para a gente aí. Laudato. O original é italiano, Laudato Si. Louvado seja esse meu Senhor. É interessante que ele não escreveu em latim, que é o costume da Igreja Católica publicar seus documentos em latim. É a língua oficial da Igreja Católica. Oficial, E o Papa Francisco já inovou. Escreveu a carta dele em italiano, que é mais língua moderna, mais fácil de ser traduzida e vivida e lida, né? Mas voltando ao seu enfoque, Francisco de Assis é uma figura sui generis, muito original. Uma das qualidades que eu muito admiro nele é essa fidelidade, essa não abrir mão daquilo que ele é. Talvez os psicólogos hoje analisariam isso com a terminologia do self. Até agora tem as fotos, né, do self. E não chega num restaurante, o self-service. Quer dizer, o self é aquilo que é mais íntimo, que é o eu, que é o que eu sou mesmo, no mais profundo. Francisco de Assis nunca abriu mão disso. Fez as maiores loucuras na vida, mas sempre fiel ao seu eu mais profundo. E aí eu costumo até brincar que o grego não diz o self, o grego diz idios. A palavra grega, idios, significa o self. Então, quando alguém vive muito, intensamente, profundamente o seu idios, chega um determinado momento, os outros olham para ele, mas esse cara é um idiota. Daí vem a palavra idiota, que no primeiro sentido é um louvor, só que depois virou pejorativo, né? Então, Francisco de Assis, ele era um grande e jovial e alegre e simpático idiota. A vida toda dele é marcada por isso. E uma vez que o Papa pediu a ele que não fundasse uma nova ordem, um novo movimento dentro do cristianismo, mas que ele se agregasse aos beneditinos, aos dominicanos, ele disse, não, senhor Papa, o que Deus me inspirou é diferente de tudo isso. E eu tenho que seguir a inspiração que Deus me deu. Aí mostra a fidelidade dele ao seu próprio eu, a sua identidade profunda, né? E aí, referente à paz, é verdade, ele participou de cruzadas, ele foi um cruzado. O pai dele sonhava de ter um filho cruzado, recebendo títulos que colocaria a família com sangue azul, porque o Francisco não era de família nobre, não tinha sangue azul, sangue vermelho como todo mundo. E o pai dele, Pedro Bernardoni, era um próspero comerciante. Comprava tecidos no sul da França, ia vender na Itália e com isso faturava muito dinheiro, um pouco como os sacoleiros do Brasil de hoje, que vão a São Paulo, na rua 25 de Março, ali naquela região, compram e levam para o Brasil inteiro e com isso ganham a vida, né? O pai de Francisco era um tipo desse, tipo sacoleiro. E naquela época, 1200, vamos dizer 1200, estava nascendo a burguesia, saindo do sistema feudal e entrando na burguesia. O pai de Francisco era um pequeno burguês, com ascensões extraordinárias na parte financeira. Mas ele gostaria que fosse também, além de rico comerciante, fosse um nobre da corte, né? Aí ele lutava para conseguir isso e ele achava que um dos modos seria o filho dele, Francisco, ser um cavaleiro da cruzada e com isso adquirir o título de nobreza, né? E Francisco aceitou a proposta do pai. Na primeira vez foi assim, dentro do espírito dele, de muito jovial, muito poético, mas não deu certo, teve que voltar, ficou doente e voltou. Mais tarde ele entra numa outra aventura guerreira, belicosa, mas aí foi uma guerra entre a cidade de Assis com a cidade vizinha, a cidade de Perúgia. As duas cidades
entrar em conflito, porque o movimento burguês tomou conta da cidade de Assis. Então, muito rico de Assis fugiu para Perúdia. E aí queriam reconquistar seus bens, suas posses, sua cidade. E aí houve uma guerra. E Francisco de Assis entrou no exército de Assis para enfrentar o pessoal de Perúdia. E eles perderam a guerra. Perderam. E o Francisco caiu prisioneiro. E essa cadeia para ele foi decisiva. A prisão dele lá em Perúdia foi um marco decisivo para confirmar o que ele já tinha no íntimo dele, esse sentimento de não acumular riqueza, vamos repartir o que tem, né? Cada um ter bastante, mas repartir com quem tem menos, né? E ele já entrava em conflito com o pai nesses assuntos. E depois que ele foi preso, o pai soube que ele não tinha morrido, que estava preso. Foi lá e comprou a liberdade dele. E quando ele volta, ele tem uma crise psicológica, até fisiológica, doente, muito grande, até o momento em que ele se decidiu. Tomou um caminho novo e ele tendo voltado, estando ainda naquela crise, administrando o comércio do pai, ele muitas vezes pegava peças de tecido e dava para os leprosos, dava para os pobres que vinham pedir dinheiro. Até que um dia o pai perdeu a paciência. Falou, não, eu estou com um ladrão dentro de casa. Um ladrão, meu próprio filho está me roubando. E mandou prendê-lo. Fui preso, por ordem do próprio pai. Mas chegou o momento do julgamento. E naquela época o bispo era o grande juiz, convocava a população para a praça e o julgamento era público. E nesse julgamento o pai primeiro falou, acusando o filho, que tinha fazendo isso. Francisco escutou atentamente. Quando o pai parou de falar, o bispo deu a palavra para ele. O que você diz dessas acusações? Aí ele agradece muito ao pai, tudo que recebeu dele. Pede desculpa, pede perdão se o magoou, mas que dali para frente ele teria só um pai, o Pai do céu. Tirou a roupa, ficou totalmente nu no meio da praça e entregou a roupa para o pai. Falou, até a roupa levou, que era seu. Daqui para frente só tenho um pai, estou livre. Esse é o gesto mais radical que ele fez, em termos de radical e idiota, né? Loucura fazer uma coisa dessa. Mas fazia com sinceridade e com convicção. Então, a partir daí, interessante que ele não queria fazer nada para os pobres. Não era o objetivo dele. Ele simplesmente queria se identificar com os leprosos. Vou viver com eles. Rompe a sociedade feudal, a sociedade burguesa que vinha nascendo na pessoa do pai, e vai se identificar com os leprosos, que naquela época era a classe mais rejeitada. O leproso vivia num lugar excluído, que não podia se aproximar, toda aquela história do leproso. Né? Ele falou, eu quero viver lá com eles. E foi. E aí vem toda uma história que ele entrou em contato com o bispo, tinha uma capelinha abandonada lá, a capelinha de São Damião. Lá ele encontrou um crucifixo muito bonito, que ainda hoje é venerado, o crucifixo São Damião. Pena que não trouxe um exemplar aqui para mostrar para o telespectador. Mas, deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Sim. Ele meditava, ele era meio analfabeto, Francisco. Naquela época, saber ler e escrever era coisa do outro mundo, né? Ele sabia lá alguma coisinha, mas não era um letrado. Então ele meditava muito vendo aquele crucifixo que tem uma porção de desenhos. Aquilo ali era uma teologia, um tratado religioso para ele. E aquele crucifixo marcou muito a vida dele. Crucifixo São Damião. Meu Deus. Então assim, rapidamente, é um pouco isso. Pois é, então você falava que o Papa, em princípio, tenta dissuadi-lo de não fundar mais ordens religiosas. Porque mais uma, tem tantas, se afilia a alguma. Isso é que eu gostaria de entender melhor, Frei. Por exemplo,
Inclusive, eu fui aluno de uma escola em Teófilo Otoni, que era de padres franciscanos holandeses. E eu achava interessante que, de vez em quando, aqueles padres, com a mesma batina, eles recebiam uns irmãos barbudos. Aí foi dito, não, esses são os capuchinhas, são nossos co-irmãos. Eu falei, mas como? Quer dizer que uns podem usar barba, outros não podem? O que é isso? Isso é o exército? Esses aí são superiores hierárquicos, porque nas Forças Armadas só pode usar bigode ou coisa, depois de sargento para cima. Eu pensava que fosse. Aí eles me explicaram que são uma... E parece que tem outra... ou seja, quando ele funda, então, a ordem franciscana, tem também aí a Santa Clara, que vem de lá. Bem lembrado. Isso, no começo, me explica isso. Ele foi, se despediu do pai, recebeu, não sei se a benção, mas pelo menos o bispo não falou nada, foi viver com leprosos. Dali a pouco, outros jovens, outros cidadãos, que não eram tão jovens, nós vamos fazer companhia para ele. Eu diria, comparando com os dias de hoje, surgiu um movimento de jovens. Um movimento religioso de jovens, ali com Francisco. E todos lá vivendo no meio de leprosos. E Santa Clara, que era de uma família nobre, Santa Clara era sangue azul. Decadente, porque naquela época o feudalismo estava decadente. Mas era tipo nobreza falida, que a gente chama. Nobreza falida, exatamente. E ela conheceu a ele, simpatizou muito, não só com a personalidade dele, que ele era muito jovial. Ele não era triste, era um poeta que tinha dinheiro, financiava as farras para os colegas dele antes de ter feito a mudança de vida. Era um cidadão alegre, um jovem alegre. Então, eles já deviam se conhecer, cidade pequena. Santa Clara falou, eu também gostaria de acompanhar Francisco. Ele disse, é complicado, porque a sociedade que nós vivemos, uma moça vem aqui acompanhar, fazer parte do nosso grupo, vamos rezar um pouco mais isso para ver o que Deus está iluminando. E depois de conversar, rezar, chegaram à conclusão que ela poderia entrar. Mas ela encontrou uma resistência muito grande na sua família. Não teve o consentimento. Ela acabou fugindo de casa, com a ajuda da sua irmã Inês, e Francisco a acolheu, mas para contornar aquela situação, um mosteiro beneditino, de monjas beneditinas, receberam a ela. Então ela era seguidora de Francisco, mas morando lá no convento, no mosteiro das Beneditinas. Só mais tarde que ela consegue se independer, porque vieram outras também. Então formou uma ala, digamos, masculina, outra feminina, da mesma espiritualidade. Porque hoje estamos vendo muito claro que o que caracteriza o cerne, vamos dizer, da vida franciscana, não é nem o hábito, não é nem a barba, não é a espiritualidade, a mística de Francisco de Assis, que vive ainda hoje. E quem está mostrando muito isso é o Papa Francisco. Sabe que o Papa Francisco é jesuíta, não é franciscano. Mas no momento ele que está com a bandeira, é o porta-bandeira da mística da espiritualidade franciscana. Não só nos escritos que ele produz, como esse aqui da Laudato Si, que fala da casa comum, que fala da ecologia integral, mas também pela simplicidade de vida dele, pela alegria, ele é um tipo alegre, né? Mesmo quando tem que enfrentar situações difíceis, ele nunca perde a esperança e nem a jovialidade. Isso era típico de Francisco. Jovial, alegre e cheio de esperança. Então, o que caracteriza, o que marca, é a espiritualidade, é a mística. Tanto assim que você encontra entidades anglicanas, franciscanas. Os espíritas são grandes devotos de Francisco de Assis.
Chico Xavier, por exemplo, era um grande devoto de São Francisco. Então, me permite, Frei, eu estou aqui construindo meu glossário sobre São Francisco e sobre a própria Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos aí outras ordens religiosas que também chamam Frei. Por exemplo, Frei Caneca, me parece que não era mas era carmelita, não é isso? Que mora aqui perto de nós, aqui do estúdio, né? Logo aqui a Igreja do Carmo. Isso. Então temos essa dúvida. E parece que Frei Beto, acho que é dominicano, mas tem um nome Frei também. Eu pensava também que Frei fosse uma exclusividade dos franciscanos. Não. Sei. É como você está dizendo, Frei Beto, dominicano, Frei Caneca, capuchinho, e outros tantos. Ou Carmelita. Carmelita. Tem muitos grupos religiosos e cristãos que são chamados de freis. Vem da Idade Média, onde o latim era uma língua corrente. Só depois é que vai surgindo as línguas neolatinas, italiano, português, francês. E então todos eram chamados de frater. Frater, frei, irmão. E frater significa irmão. Isso. Eram todos irmãos. Então, essas ordens mais antigas, que já vêm lá da Idade Média, mantiveram o frater e, traduzindo o português, frei. Ao passo que as outras ordens religiosas, como você pega os salesianos, certo, os claretianos, eles não têm a denominação de freis, porque são ordens que nasceram de 1500 para cá. Sei. As outras são anteriores. Então essa nomenclatura é para dizer irmãos, somos todos irmãos. Como irmãos, pegou o nome de Frei. Eu acho lindo na vida de São Francisco, tudo bem, o amor que está acima de tudo, a paz, né, que tem a oração da paz, fazer o instrumento de sua paz. Essa parte aí também da humildade. Me parece que toda vez que ele ia para uma reunião, ele fazia questão de dizer que ele era o menor das pessoas que estavam ali naquela mesa. E esta humildade o fazia o maior, né? Eu diria que São Francisco de Assis, no milênio que passou, talvez tenha sido o homem que mais influiu em termos de significação, né, na presença na história. E sobre o São Francisco Xavier, há quem diga, não sei se ele também subscreve isso, que São Francisco tivesse sido a reencarnação do próprio Cristo. Me permite, até com todo carinho, essa provocação, mas só para me dar uma... Aí entra duas abordagens da vida, certo, do sentido da vida e da vida ou morte. Uma abordagem, vamos dizer, cristã, e uma abordagem, chamamos espírita, ou kardecista. Mas também os orientais. Se você vai entre o budismo, as religiões orientais, tem muito essa visão reencarnacionista, não é privilégio ou limitado aos ocidentais kardecistas ou espíritas. Eu acho que são visões do mundo, são fé que tem. E que às vezes me passa a impressão que eu tenho bons amigos que são espíritas, kardecistas. Um até foi seminarista, saiu, se casou, construiu a família e na caminhada da vida se tornou kardecista. A gente conversou muito. Então, ele diz, olha, talvez vocês não entendam o que é a visão kardecista e tentam nos entender a partir da sua ocular. Acho que para entender alguma coisa ou outra pessoa, você tem que fazer um esforço de sair de si e encarnar-se nela e ver a coisa a partir da ótica dela. Aí você entendeu. Assim, quando eu estiver olhando na minha ótica, eu estou vendo do meu lado. Nós, cristãos, falamos que Francisco é um outro Cristo. Falamos, mas não no sentido reencarnacionista. Okay. O outro Cristo que ele imitou, teve virtudes tão semelhantes à do Cristo que quase podemos dizer que é um outro Cristo, né?
Mas aí eu prefiro tentar entender como abordagens diferentes da mesma pessoa. E aí, conforme o ângulo que você toma, eu acho que talvez estejam dizendo a mesma coisa em palavreados diferentes. Deixa eu te dar um pequeno exemplo, aí só um paralelo para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Você pega as religiões, as grandes religiões, o islamismo, muçulmanos, o judaísmo. Que veio do Antigo Testamento também, né? O pai Abraão é a raiz do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. O pai Abraão, o velho pai Abraão, lá de mil e tantos anos antes de Cristo, ele que gerou essas três grandes religiões, que são talvez as maiores do mundo de hoje. Mas então, o muçulmano, para eles, Deus é Alá. Até meu nome é muito pretensioso. Alamiro. Alamiro. Desculpe, já que estamos em ambiente bem familiar, bem franciscano, podemos brincar e rir um pouco. Alá é Deus para o muçulmano. Alá, meu bom Alá. Diante de Alá eles se prostram, adoram. E Mir é Senhor. Olha, meu nome então é Alá-Mir, Senhor Deus. Olha aqui. Que coisa que pretensão, né, de ser o Senhor Deus. Quando fala Alá-Mir, está falando o Senhor Deus, né? Mas é brincadeira. Mas então, os muçulmanos admitem um Deus, Alá. O judaísmo admite um Deus, ou Jeová, Javé ou Elohim, mas é um só. E Javé veio aí o Jeová, testemunhas de Jeová, que tem hoje. E nós cristãos somos uma variante. Admitimos um só Deus, mas em três pessoas. Ele é ao mesmo tempo um e plural, é singular, plural. É a unidade do singular com o plural. Eu até, às vezes, coloco para a gente refletir. Quem cultiva, quem adora um Deus muito individual, único, um só Deus, vai ter consequências na vida pessoal dele, ou na vida do grupo, que geralmente serão pessoas muito ditatoriais, que acentua o centro, a decisão única. O que é necessário também. Não estou excluindo. Agora, o cristão, ele admite as duas coisas. E eu, pessoalmente, prefiro adorar um Deus que é, em primeiro lugar, trindade, uma comunidade de três pessoas. Até diria, é um Deus socialista, que põe em primeiro lugar o social, sem negar a unicidade. Então, esses são os cristãos. Mas quando você vai estudar as grandes religiões, o Hare Krishna tem a mesma visão de Deus, trindade. É o Brahman, Brahma e Vishnu e Shiva. Mas no fundo é a mesma coisa. Quer dizer, com palavreados diferentes, está dizendo a mesma, apontando para a mesma transcendência. Eu acho que não vale a pena ficar brigando por palavras. Agora, quando você chega diante do mistério da Trindade, aí nem você briga, porque diante do mistério todo mundo se cala. Aí é o silêncio que prevalece. Maravilha. Mas falando em socialismo, eu não posso deixar de socializar aqui as referências a esse programa, que só é possível porque nós temos dois trabalhadores ali, atrás dessas câmaras, que está ali fazendo o seu trabalho também artístico, né? E depois ainda vão trabalhar fazendo a edição, que é o nosso querido Max Figueiredo e o João Aquino, que está lá também atrás das câmeras. Agradeço sua participação. Trabalho em conjunto, né? Beleza. Agora, Frei Alamir, eu queria falar um pouquinho da sua vida religiosa. Eu sei que atualmente você mora no convento de Santo Antônio. Aqui no Largo da Carioca. Me permite lembrar que Santo Antônio era um intelectual,
muito grande. E que ele, para entrar na ordem, parece que franciscana, eu vi a vida dele num filme que tem, ele enganou São Francisco por uma boa causa. Porque São Francisco não queria muito esses pedantismos de intelectuais, anel no dedo. Aliás, tem uma frase de Lampião que ele diz assim: quanto maior o anel, mais burro é o bacharel. O Lampião. Lampião, ele dizia. Acho que São Francisco assinaria. Isso. Então, na hora do questionário lá, me parece que o Santo Antônio teria omitido que ele tinha formação acadêmica, curso superior. Assim. E tem um momento que parece, nesse livro, nesse filme, que precisava, era um concílio e as várias ordens religiosas falariam. Então, quando foi anunciado que ia falar um franciscano, aqueles de ordem mais abastada, às vezes aqui, menos precária, de luta pela sobrevivência, e cochicharam assim: oh meu Deus, já vem esses padres franciscanos falar de pobreza aqui, e são ignorantes, não fala muito assim da teologia, da filosofia. Quando Santo Antônio começou a falar, ué, os franciscanos estão agora intelectualizados. A figura de Santo Antônio é muito interessante. Que dá nome ao convento que hoje o senhor está lotado, né? Ou você está lotado? 410 anos esse convento. Nesse ano, que beleza. 2018, completa 410 anos do lançamento da pedra fundamental do convento de Santo Antônio. E vale a pena visitar, né? Fala um pouquinho ao telespectador se é possível visitar. Se quiser visitar o convento, ver a parte arquitetônica, artística, aí precisa entrar em contato com a portaria e marcar uma audiência, porque tem o Frei Roger, que é um especialista formado em arte, até faz parte do IFAM, é membro do IFAM. Ele faz questão de receber as pessoas e ir explicando. Porque se você chega lá, talvez tenha algum frade que possa até te acompanhar, mas não vai saber te explicar. Porque ali é toda uma obra de arte, né? Entendi. Então basta entrar em contato e combinar. Agora, voltando a Santo Antônio, então, eu acho uma figura muito interessante. Vale a pena aprofundar a vida dele, que ele era de uma família, até certo ponto, abastada. Acho que não era da nobreza, parece que a mãe dele era da nobreza, o pai não tenho muita certeza. E ele começou a entrar na vida religiosa com os agostinianos. Ele primeiro foi um monge agostiniano. Mas em dado momento passou, e com os agostinianos ele fez os estudos superiores, muito estudado. Santo Agostinho é um dos doutores e teóricos da igreja, né, Frei? Doutor da igreja, um grande doutor. E o Santo Antônio vivia lá como monge agostiniano, mas em dado momento passou por lá, por Portugal, 3 frades que vinham da missão na África. E naquela época, parece que era um desejo muito grande do cristianismo de fazer missões entre os sarracenos, entre os muçulmanos de hoje, e a maioria deles eram mortos, morriam mártires. O Santo Antônio se entusiasmou com isso, que ele não se chamava Antônio, se chamava Fernando. Como monge agostiniano era o Fernando. Ele se entusiasmou, fez as negociações lá e entrou para a ordem franciscana. Trocou de agostiniano para franciscano. E ele foi morar num conventinho de franciscanos que era de Santo Antão. E daí vem o nome dele, Antônio, é de Santo Antão. E aí ele conseguiu conciliar o saber que ele tinha adquirido com os agostinianos e a simplicidade da vida dos frades. E aí, em dado momento, ele entrou nos franciscanos, mas com uma condição: eu quero ser missionário lá na África, entre os sarracenos. Ele vai, não deu certo, ficou doente, teve que voltar, o navio não conseguiu voltar para Portugal, teve que atracar na Sicília, no sul da Itália, e aí ele começou a conhecer melhor os franciscanos e conheceu o próprio São Francisco. Participaram, se conheciam pessoalmente. E houve um grande capítulo, uma grande assembleia dos frades daquela época, do movimento,
E depois, acho que reuniu 5.000 pessoas. Nossa. É muita gente naquela época. Poxa. Então estava São Francisco, Santo Antônio, ainda vivos. E quando terminou essa assembleia, aí eles repartiram, um vai para cá, outro vai para lá. E o Antônio, para onde você vai, Antônio? Ele falou, me manda. Aí ele falou assim, vai com aquela equipe lá, foi para Pádua. Aham. E ele foi, mas ninguém conhecia quem ele era. Eu não diria que ele enganou. É que não conhecia ninguém, acho que se comportava normal, como todo mundo, e foi. Chegou lá em Pádua, tratava-se de distribuir as tarefas. O que o Antônio vai fazer? Ele falou, você cozinheiro. Você cozinheiro. Tá bom, cozinheiro, zelador da casa. Aí houve esse episódio que você contou. Tem outras versões desse episódio, mas não importa. Aí ele teve que fazer um sermão, uma pregação, uma palestra. Então, mas esse é o cozinheiro? Um doutor desse na cozinha? Aí ele se revelou. Sim. E aí Francisco de Assis mandou uma cartinha, um bilhetinho para ele, falou, Antônio, por favor, eu não gosto de frades estudando porque eles ficam vaidosos. Aí entra o Lampião. Né? Eu não gosto, por isso eu barro o estudo deles. Mas com você, por favor, ensine a eles a Bíblia, a religião, seja o nosso mestre. Aí partiu para percorrer toda a Itália, sul da França. Olha, que beleza. Olha, ainda sobre o seu convento, eu eu estive lá num momento assim de muita tristeza, eu confesso que eu verti muitas lágrimas, que foi o sepultamento do Frei Lense, o seu irmão mais próximo, né? Colega de estudos, de amizade em 60 anos. Eu quero dar meu depoimento, que era um homem também de ideais, de sonhos, e ele estava muito preocupado também, não só com o momento, quer dizer, o dia de hoje, ele sabia mentalizar como a gente ficar independente, né, da exploração do homem pelo homem, e ele nos acompanhou em algumas lutas em defesa da soberania nacional e popular. Ele, no dia do leilão de Libra, ele estava lá com o seu hábito, né, com a sua batina, e se encontrou lá nesse dia com um pastor luterano, o pastor Moza. Olha, Moza disse que nunca viveu um ecumenismo assim, não divulgado, como aquele que eles foram almoçar juntos depois desse protesto. E é impressionante, e ele falava que estava escrevendo um livro, e eu gostaria de a gente aqui fazer uma homenagem, você que foi irmão próximo aí de tantas décadas, uma frase sobre ele, um período, Olha, eu fui companheiro, fui irmão, fui amigo do Lenci durante 60 anos. Fizemos o ginásio junto, depois o noviciado, a filosofia, a teologia, e depois fomos transferidos para São Paulo e lá trabalhamos juntos durante muito tempo. E depois ele veio aqui para o Rio, e estive no enterro dele também, estávamos juntos lá isso mesmo, eu lembro. E lá foi lá mesmo que ele foi enterrado, né? No nosso cemitério tem a placa e o túmulo dele. Isso. Né? O Lenci para mim foi uma criatura extraordinária. Alegre, tocava acordeon, tocava piano, cantor, músico, até compunha poesias. Um artista. Mas um artista comprometido com os mais pobres e combatendo fortemente o sistema capitalista. Agora, uma coisa me chamou muito a atenção nele. Ele era capaz de brigar, sentar, discutir, mas no firme, né? Um gaúcho. Mas terminava a discussão, companheiro, vamos tomar uma cerveja junto? Nunca vi ele guardar mágoa de quem quer que seja. Podia discutir bravamente com quem quer que fosse. Passou aquele momento, somos irmãos, vamos tomar um cafezinho juntos, tomar uma refeição. Nunca vi ele com raiva. Agora, com indignação, sim. Ele era uma pessoa que
que tinha capacidade de se indignar diante da coisa errada. Não, e ao mesmo tempo, sem ser belicista ou belicoso, ele era um homem valente, porque ele ficou à frente no fogo cruzado entre aqueles manifestantes que arremessavam, só tinha algumas pedras para jogar, contra as balas de borracha. E depois eu fiquei sabendo que ele, durante os tempos de intolerância, os anos de chumbo, ele também pagou bastante caro por defender as liberdades, né? Aquela caminhada que ele fez de São Paulo até Brasília, no tempo das diretas já, chegou em Brasília e foram presos. Ele foi junto. E naquela simplicidade dele, está ele preso, de bermuda, havaiana, camiseta, e o general Cruz, que é o famoso general. Eu sei que é Cruz, tem um outro nome dele. Newton. Newton Cruz. Fez questão de ir lá na cadeia e falou, eu quero saber quem é esse padre que eu mandei prender. E foi. Chega lá e encontra todo aquele povo de bermuda, camiseta. Quem é o padre aí? Lenci, naquele jeito dele que você conheceu, brincalhão, se levantou, foi lá, diante dele, e bateu continência. Sou eu, sou o general. Quer dizer, ele já começava desmontando as pessoas com a brincadeira dele. E aí o diálogo dele com o general é muito interessante. Como você falou, ele não conseguiu publicar o livro dele. Sim, póstumo então, né? E quem deu o título para o livro dele, já em vida, do Lenci, foi o Leonardo Boff. Os dois eram muito amigos, Leonardo e o Lenci, muito amigos, já desde o tempo de estudantes. E o Leonardo falou, olha, Lenci, escreva um livro e o nome que você vai dar é Ecclesia Lascatorum, De Ecclesia Lascatorum. O que significa isso? A Igreja dos Lascados. Aliás, ele falava com a gente, eu sou a favor dos lascados. Já tem muita gente para defender rico. Os mais lascados. Então, a Igreja dos Lascados, de Ecclesia Lascatorum. Ele faleceu, a gente conferindo o que ele deixou muita coisa escrita. Sim. A gente teve que completar muita coisa, fazer uma introdução, fazer uma conclusão. O Leonardo fez a apresentação do livro. Só que o livro não foi editado numa editora convencional, foi impresso numa gráfica. A gente não sabia quanto que ia sair, imprimimos um número limitado. Eu gostaria muito de... um exemplar atualmente, que não trouxe aqui, de Ecclesia Lascatorum. Tem um pessoal de Nilópolis que está querendo reeditar esse livro. Vamos também aqui. O que eu puder botar um tijolinho aí nessa construção. Ô Frei, Leonardo Boff, a luta pelas liberdades ou libertação. Eu sei que o irmão serviu também lá em São Paulo, junto com o cardeal Armes. Como foi aquele momento, né, de angústia, de sufoco, como disse o Chico Buarque, que sufoco aí na Cuba. Lá em São Paulo, você disse. Olha, eu de um lado me considero ultra privilegiado. Tenho muito que agradecer a Deus, ao pessoal com quem convivi. Fazendo uma retrospectiva, eu falei, meu Deus, não merecia isso. Eu fui aluno do cardeal Armes, aqui, na teologia em Petrópolis. Era muito próximo dele, trabalhei junto com ele aqui em Petrópolis, numa revista chamada Sponsa Christi, hoje chamado Grande Sinal, e num boletim de informações, chamado SIC, Centro Informativo Católico, que coletávamos notícias e toda semana mandava para rádios católicas. Trabalhei junto com ele, nesses dois veículos de comunicação. Depois eu fui nomeado bispo, fui para São Paulo. Quando eu terminei meus estudos, fui ordenado padre, e a gente é transferido. O nosso provincial, nosso reitor, né, maior, falou, se alguém tem alguma preferência para ir para esse ou aquele lugar, pode falar, vamos ver, se for possível a gente atende. Aí eu falei, eu quero ir para São Paulo. Não tanto pelo cardeal,
naquele momento, a minha decisão se baseou mais num outro frade, Frei Luiz Maria Alves Sartori, que foi um dos iniciadores da pastoral no mundo do trabalho, pastoral operária, lá em São Paulo. Pastoral operária não, ele focava mais no mundo do trabalho. Porque no mundo do trabalho envolve não só o trabalhador, o operário, envolve o capital, envolve o mercado, envolve muita coisa, né? Não dá para segmentar e ficar só num. Tem que ficar no todo, e como a Igreja Católica sempre fala, na sua doutrina social, a primazia é do trabalho. Entre capital e trabalho, a Igreja Católica sempre defendeu, teoricamente, a primazia do trabalho. Desde o Leão XIII, depois vem o Labores Exercem, várias cartas em si, cartas como essa, falando do trabalho, onde dá a primazia ao trabalho. Infelizmente, na realidade, o compromisso que a Igreja Católica teve na Idade Média com o poder, na época do papado, do padroado, desculpe, na época do padroado, essa aliança entre igreja e poder ainda persiste até hoje, em grande parte. Embora, teoricamente, já tenha sido feita a ruptura. E esse Papa Francisco está levando a sério a prática. Pois é, porque o Dom Paulo Evaristo Armes trabalhou num projeto chamado Brasil Nunca Mais, quer dizer, aquele Brasil ditatorial, né? E eu, inclusive, faço questão de colocar aqui 1964, 1º de abril de 1964, nunca mais, porque eu vivi, eu vi o que era uma ditadura, o que era um simples guarda noturno poder assinar sua carta de prisão, o seu mandado de busca e apreensão coletivo, né? Bom, dito isso, uma descrição, tem algum caso assim, mais que marcou naquele trabalho que vocês faziam de defender os prisioneiros, como Manuel Fiel Filho, teve o caso de Vladimir Herzog também, que Dom Paulo foi celebrar a missa, e ali foi um divisor de águas, né, no destino da ditadura, né? O cardeal Armes, primeiro foi bispo auxiliar de São Paulo, na região norte. Quando o cardeal Rossi se aposentou, ele assumiu no lugar do cardeal Rossi. Aí ele foi morar no Palácio Episcopal. Depois ele mudou, foi para uma casa mais simples. E era franciscano também, franciscano, né? Professor nosso aqui em Petrópolis. No primeiro dia de cardinalato dele, ele foi fazer uma visita ao general do comando do 2º Exército. Não me esqueço o nome também, não me lembro o nome. E naquele primeiro dia, eu fui de manhã... General Dávila, né? Dávila. Não, pode ser General Dávila. E naquele primeiro dia de cardinalato dele, logo de manhã eu tive que bater na porta dele. Chego lá, ele estava fechando a porta, chegando da visita com o general. Falei, cardeal, Dom Paulo, a gente chamava de Dom Paulo. Prenderam o Rui, Dr. Rui, prenderam o Albertino. Essa noite prendeu 2 colegas nossos lá de trabalho. Eu falei, mas eu estou acabando de chegar lá do general. Deixou a pastinha dele ali, já pegou o telefone e ligou para ver o que está acontecendo. Aí se encaminhou uma saída. Quando ele terminou o seu cardinalato, um dia ele me falou, Alamiro, foram 28 anos de cardinalato, todos os dias eu tive algum problema ou com a ditadura brasileira, uruguaia, argentina ou chilena. Nossa. Porque tudo corria para ele. E ali ele tinha uma equipe grande, a gente fazia o que podia por esses refugiados da ditadura que foi gestada na Casa Branca, não foi na Casa Grande, foi na Casa Branca. Casa Branca, que fica em Washington. E lá era todo o Cone Sul que estava debaixo da ditadura, não era só o Brasil, você sabe muito bem disso, né? Então, para mim, marcou muito esse contato próximo com o sofrimento das pessoas que realmente não se dobraram diante do imperialismo, né? Da dominação
capital norte-americano, hoje estamos abaixo da dominação do capital internacional, né? Porque para mim ditadura é toda igual, toda ditadura é igual. É verdade, vira um Estado policial que ninguém tem garantias. E a pior ditadura é a religiosa. Veja, Khomeini, a Igreja Católica na Idade Média. São as piores ditaduras. Verdade. E hoje nós estamos numa ditadura que eu chamaria de religiosa. Porque o grande capital internacional na Bíblia é o bezerro de ouro, que era o Deus dos judeus que se desviaram. Então estamos na ditadura do bezerro de ouro. É uma religião. Deus do ouro, Deus do ouro. Deus do capital. Mas eu vejo que o nosso tempo está se esgotando. Ô Frei, você tem 5 minutos para colocar hoje o que você acha mais importante para os brasileiros, para os cariocas que estão aí sofrendo com salários atrasados, há muito tempo congelados, e como fazer com que a fé, a espiritualidade possa nos dar força. Fala para a nossa telespectadora e telespectador. Olha, falando de forma bem sintética, eu diria que numa ditadura violenta que estamos vivendo, é importante não perder a esperança. É importante manter a convicção de que tudo passa. Também, a militar passou, essa também vai passar, e não podemos deixar morrer a chama da esperança de um mundo melhor, de um Brasil e de uns países vizinhos mais igualitários, mais solidários, mais tolerantes uns com os outros. Porque ditadura é sempre a intolerância. Eu até brinco, os colegas aí de partidos políticos, passei por um aperto esses dias porque me acusaram de que eu estava usando a religião para fazer campanha política partidária. Quem falou isso lá fora do Brasil? Numa ditadura não existe partido político. Verdade. Na ditadura, seja ela qual for, só existe o lado do sim e do sim, senhor. Quem não tiver nesse enquadro, não existe. E se insistir em existir, vai ser morto. Então hoje, quando eu vejo PT, eu falei, olha, PT foi um partido político no período democrático que o Brasil teve, porque só numa democracia é possível um partido. Agora, numa ditadura, eu acho que temos que manter a sigla PT como sendo um ponto de convergência. Eu até mudaria o significado da sigla. Eu mudaria para Paraíso do Tuiuti. O samba enredo do Tuiuti foi fantástico. Aquilo é uma oração, onde grita para Deus, meu Deus, não leve a mal se eu chorar. E aí começa a descrever a situação. E no fim apresenta a favela como uma grande sentinela do futuro. Eu morei muito tempo em favelas lá em São Paulo. E às vezes eu me pergunto, qual é a diferença? Porque às vezes a favela tem casos melhores do que lá fora. E a vida do favelado pode ser melhor do que quem mora no bairro. Sim. Então, o que diferencia? Cheguei à conclusão, numa favela não existe propriedade particular de terra, ninguém é dono de terra, ninguém tem escritura da terra. Tem o barraco ou a casa, mas escritura particular de terra é coisa da sociedade capitalista. Verdade. Numa sociedade socialista, comunista, como viviam os primeiros cristãos, não existe propriedade particular. E nesse sentido, acho que a Tuiuti acertou. A favela é a sentinela do futuro, da liberdade. Porque ali não existe propriedade particular. Ninguém pode vender a terra, ninguém é dono. A terra é de todos. A irmã e mãe terra, como dizia São Francisco, ela é irmã e mãe de todos. Ninguém pode se apropriar dela. Tem que organizar, isso concordo, mas não se apropriar. E nós vivemos num regime de, em nome da propriedade de uma terra, você pode matar o outro. É um absurdo, é um absurdo. A vida é muito maior do que a terra. Então, eu diria que no momento nós temos que buscar unir todas as forças na igreja, nos partidos políticos que ainda são tolerados, mas no fundo eles estão sendo usados para manter uma máscara, uma faixa, uma fachada, um grande circo perante o mundo, para dizer que os partidos estão funcionando, as instituições estão funcionando.
que quando a gente vê, tudo mentira, é uma farsa, não existe. Só existe o sim, senhor. Agora, para o mundo tem que mostrar que está bonitinho, que é democracia. E então a gente aproveitar todas as brechas, todas as possibilidades para poder construir aquele Brasil que todos nós queremos. E que o samba enredo da Tuiuti, a meu ver, foi a melhor expressão desse sonho que a gente tem atualmente. Olha, Frei José Alamiro Andrade Silva, viu? Quem agradece, na verdade, é o nosso telespectador que teve aqui nessa nosso bate-papo, a sua presença, e eu sei que, iluminada pelo Espírito de Cristo, de São Francisco, e eu sei que você é ecumênico, que nos dá essa esperança, nos traz essa visão de que a gente talvez vá ter uma nova passeata das diretas, que seja ecumênica, suprapartidária e que fala realmente na construção, na reedificação de uma democracia plena e mais profunda. Pode ser isso, Frei? Eu acredito seriamente, porque acho que a história tem a sua dinâmica, a sua energia, e essa ninguém pode barrar. E eu acredito que a grande utopia que a Santíssima Trindade nos apresenta, de conviver 3 pessoas, viver milhões de pessoas, bilhões de pessoas, num clima de amor, a Trindade garante que isso é possível. E eu gostaria de despedir do telespectador, Faz favor, lembrando a ele a carta Laudato Si do Papa Francisco, louvado seja. Ele se baseou nesse cântico de São Francisco de Assis, chamado o Cântico das Criaturas. Nesse Cântico das Criaturas, Francisco de Assis chama tudo de irmão, tudo. Irmão Sol, irmã Lua, irmã Água, e até a morte ele chama irmã Morte. Quer dizer, ele vivia um fraternismo total. E parece-me que hoje em dia as ciências comprovam que realmente o DNA fundamental é igual para todo mundo, né? É verdade, é verdade. Então, eu termino desejando que todos nós, agradeço a paciência de ter nos acompanhado, agradeço a você, Soriano, ao irmão que está trabalhando aí na câmera, a todos que ajudaram para a gente ter isso. Max Figueiredo. Como? Max Figueiredo. Max Figueiredo. Aqui as câmaras sempre serão suas, viu? A gente vai repetir esse horário para a gente completar mais, que ainda tenho muitas dúvidas a tirar. Eu proporia que a gente terminasse saudando um ao outro e saudando o telespectador com a saudação franciscana. Ah, então me ensina. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Que maravilha.